Fred, seja muito bem-vindo à nossa live. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Valéria, seja muito bem-vinda à nossa live em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, que vive para todo sempre. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cristiane, seja muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Shalom, shalom. Hoje é um dia muito especial. É o Shabá do Senhor. Aqui na França já chegamos ao fim do Shabá, o dia do descanso. Sandra Helena, muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Esperar os irmãos entrar para nós orarmos. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos pelo atraso. Estávamos na igreja, tivemos uma tarde da bênção abençoadíssima. Para a glória de Deus. Começou às 15 horas e só acabou quase 19 horas. E eu peguei muito trânsito no caminho de volta e fui obrigado a colocar a live para as 8 horas e quase que eu acho que eu não chego no horário. Mas o Senhor é bom. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Maravilhoso é Jesus, porque o nosso Jesus vive. Nós podemos crer no amanhã. Compartilhe essa live com alguém, em nome de Jesus, que precisa receber uma palavra de Deus. Irmãos, eu estou maravilhado. Até agora, estava conversando sobre isso com a minha amiga Sandra Helena, do que Deus fez nessa live ontem. Foi sobrenatural. E depois da live, nós ainda tivemos com alguns irmãos, fizemos uma ligação em grupo. Meu Deus, como foi poderoso, como a glória de Deus nos visitou. Meu Deus, foi extraordinário. Muita unção, muita presença do Espírito Santo. Só Deus faz isso. Jane Eduarda, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Aleluia. Nós vamos orar e depois vamos compartilhar a palavra de Deus. Em Êxodo, no capítulo de número 3, nós vamos aprender alguns segredos sobre o encontro de Moisés com Deus. Nós que estamos falando no início desse ano sobre como desenvolver uma intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, como buscar e desejar mais a sua presença. Nós vamos entender hoje na palavra de Deus como foi esse encontro com Moisés. Então compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa se aproximar mais de Deus e ser abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor vai resgatar e nos atrair todos os dias para o lugar santíssimo, que é a sua presença. Amém? Eterno Deus, maravilhoso, soberano, grandioso Pai, no nome de Jesus nós entramos na tua presença nesta hora, ó Deus. Nós clamamos pela tua presença, nós te damos graças
pelo privilégio de aqui estarmos, Pai, louvando, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. No nome e na autoridade de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha cercar o ambiente onde nós estamos nesse instante, Pai. Em nome de Jesus, com muralhas de fogo. Que o Senhor venha carregar a atmosfera de glória, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a revelação aos nossos corações de quem Tu és. Que o Senhor venha manifestar o Teu favor em nós para a glória do Teu santo nome. Amigo Espírito Santo, nós te convidamos. Sem Ti nós nada podemos fazer. Nós somos total dependentes de Ti. Em nome de Jesus, manifesta nesse lugar a Tua presença, manifesta nesse lugar a Tua glória. Venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler os primeiros versículos. Que diz assim a palavra do Senhor: E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, que em português é Horebe. É um anjo de Deus, e um anjo de Deus apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: aproximar-me-ei para ver esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E o Eterno viu que ele se aproximou para ver. E de dentro da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Fala sobre Moisés, o encontro de Moisés com Deus. Como foi que Moisés encontrou o Senhor? A Bíblia diz que Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E enquanto ele estava nesse deserto, o Senhor decidiu encontrar com ele. Tem alguns segredos aqui dentro desta palavra que nós vamos decifrar hoje. O primeiro está no versículo 1, que diz assim, e veio ao monte de Deus. Então Deus, ele tinha um lugar santo. Horebe era um lugar que Deus já havia santificado e preparado. E Moisés agora, ele vai caminhar pelo deserto sem saber do que Horebe representava para Deus. Ele vai apacentar as ovelhas. Está ali perto. E de repente, o Senhor se manifesta a ele. E de repente, o Senhor se manifesta a ele. Existem alguns lugares que Deus escolheu para ele habitar. E existem alguns lugares que foram consagrados para o Senhor. Quando você se aproxima de um lugar consagrado, você está propício a ter um encontro com Deus. Eu já estive na Inglaterra, passei perto da casa onde o John Wesley morava. A casa onde ele morava hoje é um museu. Se você entrar lá dentro, tem o lugar exato aonde ele orava. E só de eu passar ali perto, foi muito corrida a viagem à Inglaterra. Isso foi em 2019, se não me falha a memória. 2019. Eu senti
a presença de Deus naquele lugar. Eu tive agora em Roma, em setembro do ano passado. Foi maravilhoso, irmãos. Eu tive no cárcere aonde Paulo esteve preso, no cárcere Marmetina. Ao se aproximar daquele lugar, eu senti muita presença de Deus. Porque foi um lugar onde homens de Deus passaram e tiveram ali durante um período da sua vida um momento de oração. A cidade toda de Jerusalém é um lugar consagrado a Deus, porque ali aconteceu muitas histórias bíblicas. Ali muitas orações foram feitas, ali Jesus passou, Jesus pisou. A Sandra Helena, que está aqui na live, minha amiga, teve o privilégio de visitar a Grécia, em alguns lugares onde Paulo passou. E ela pôde sentir a unção que estava sobre o lugar. Então, Deus, ele, aqui no texto, em Êxodo 3, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live, em nome de Jesus. O Senhor já havia escolhido Horebe para ele. O Senhor já havia consagrado Horebe para ele. O monte de Deus. Diz que Horebe era um monte de Deus. E aí Moisés está passando por ali despercebido no lugar aonde pertencia o Senhor. E não deu outra. Não deu outra. O Senhor se revelou a ele. Deus já se revelou para mim muitas vezes. Muitas vezes. Dentro da minha casa, tanto na minha casa no Brasil, quanto as casas em que eu morei aqui na França. Mas eu nunca tive tantas experiências com Deus e nunca foi tão acessível a presença de Deus para mim, pelo menos logo no início, nenhum outro lugar, senão a igreja e de uma forma muito mais intensa no monte. É por isso que eu vivia nos montes. Porque eu entrava naquele lugar, era um ambiente consagrado a Deus e o poder de Deus estava ali. Eu tive agora no Brasil, fiquei 4 dias no monte. Irmãos, como foi maravilhoso. E o meu último dia, antes de eu vir para a França, eu estava em um outro monte. Eu já contei essa experiência aqui. A glória de Deus foi tão poderosa que eu senti que eu pertencia àquele lugar. Eu até achei que o Senhor não me permitiria voltar para a França. Porque eu tive uma sensação de pertencimento tão grande àquele lugar que eu achei que eu não ia voltar para cá. Mas o Senhor permitiu com que eu voltasse e aqui eu estou. Mas eu quero fazer com que você entenda que aonde o lugar é consagrado a Deus, está muito propício para você ter experiências profundas com Deus. Então, se você está começando agora, você quer acessar a presença de Deus, você não sabe como, o meu conselho para você é vá para um lugar aonde já é consagrado a Deus, aonde pessoas vivem uma vida de oração naquele lugar. Quer seja uma igreja onde de fato as pessoas oram, ou num monte, ou num vale, em qualquer lugar aonde haja constante oração. Horebe era de Deus. Moisés passou e teve um encontro com Deus. O Senhor se manifestou. Agora nós vamos ver que no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. E um anjo de Deus apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então, quem se manifestou primeiro aqui na sarça foi um anjo, não foi o Senhor. O anjo trouxe um sinal da glória de Deus em um lugar onde já estava consagrado. E olha o que vai acontecer aqui no versículo 3. Ó. E Moisés disse, aproximar-me-ei para ver esta grande visão, porque a sarça não se queima. E o Eterno viu que ele se aproximou para ver, e de dentro da sarça Deus o chamou e disse,
Quem foi que chamou Moisés aqui no versículo 3, no versículo 4? Diz que Deus, o Eterno, o chamou. Ora, se no versículo 2 diz que era um anjo que estava no meio da sarça, por que é que agora, no versículo 4, é o próprio Deus que está falando com Moisés dentro da sarça? O segredo está aqui no versículo 3, que nós acabamos de ler. Moisés disse: aproximar-me-ei para ver esta grande visão. Moisés decidiu se aproximar. O fato dele decidir se aproximar, diz aqui no versículo seguinte, e o Eterno viu que ele se aproximou para ver. Imagine agora que Deus está lá no céu, Deus está aqui no céu, no seu trono, Moisés está aqui. O anjo está ali, na visão de Moisés era um anjo. Aí Moisés decidiu se aproximar. Quando Moisés decidiu se aproximar, Deus, o Eterno, lá do céu ele viu. Aí agora ele mesmo vem para se revelar a Moisés. Ele mesmo vem. Porque Moisés decidiu se aproximar. Nós precisamos decidir no nosso coração. O Senhor está disponível para nós. O anjo, ele vem para... O anjo aqui simboliza o sobrenatural de Deus. Simboliza um sinal de Deus. Para que você entenda que ele é sobrenatural e ele quer fazer com que você viva uma vida sobrenatural. Quantos sinais na tua vida você já não teve? Provando para você que Deus é real, provando para você que ele é fiel, que ele te ama, que ele cuida de você, que você é filho. Quantos sinais na vida nós já não temos? Mas tem pessoas que só querem viver dos sinais. Não quer se aproximar de Deus para conhecê-lo verdadeiramente como ele é. Mas Moisés fez diferente. Moisés decidiu se aproximar. E quando ele toma a decisão no seu coração de se aproximar, o próprio Deus começa a falar com Moisés na sarça. Olha a diferença da voz de Deus. Primeira coisa que o Senhor fala com ele. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá. Tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Antes do Senhor se revelar a você quem ele é, porque aqui no versículo 7 ele vai se revelar, ele vai dizer quem é que estava falando com ele ali, com Moisés. Mas até então Deus não havia se revelado. A gente sabe que é Deus porque o texto diz, mas Moisés ainda não sabia. Aí o Senhor disse assim: antes que te achegues, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu estás é santa. Deus já havia santificado a terra. A terra não era santa porque Moisés estava ali. A terra não era santa porque o Senhor se manifestou a ele ali. E Deus não escolheu aquele lugar para se manifestar por acaso. Aquele lugar já era santificado ao Senhor. Se você pesquisar Horebe para Deus, tem um grande significado. Horebe era uma cadeia de montanhas, e uma das montanhas em que constituía o Monte Horebe, a cadeia de montanha Horebe, era o Monte Sinai. É o monte onde posteriormente Moisés vai ter um encontro com o Senhor. Muitas coisas aconteceu em Horebe, e o principal desse monte, dessa cadeia montanhosa, é o Sinai. O Sinai é um monte escolhido por Deus. Então Deus não está se manifestando em qualquer lugar. Deus está manifestando em uma terra que já é santa. E uma terra que é santa exige um comportamento santo. Então, Moisés, do jeito que ele estava, ele não tinha condição de se aproximar do Senhor. E ele precisava abrir mão das suas sandálias. Porque as sandálias de Moisés mostravam e indicavam o caminho que ele havia trilhado até aquele momento.
E o Senhor estava dizendo para ele assim: olha, Moisés, o caminho que você trilhou até esse momento não são caminhos de santificação. Mas a partir do momento em que você entrar aqui na minha presença, tirar essa bagagem de caminho que você trilhou até hoje, eu vou santificar os teus pés. E a tua caminhada vai ser santa. Eu vou te santificar e você vai andar na minha presença. Para andar na minha presença exige santificação. E eu volto aqui na primeira aula, no dia 1º de janeiro, aonde eu falo sobre Abraão. A comunhão com Deus vai exigir de você, irmãos. É inevitável isso. Renúncias. Nós estamos aqui hoje com os nossos pastores presidentes da Europa que vieram lá da Itália. Estiveram conosco na tarde da bênção e vão estar conosco amanhã. E eles estão lá agora no centro de Paris, passeando, conhecendo a torre, o Arco do Triunfo. Vamos dar uma volta por ali. Mas eu tenho um compromisso. O meu compromisso maior não é com nenhum dos irmãos que estão aqui. É com Deus. Se você quiser conhecer o Senhor de forma profunda, vai exigir de você renúncias. A minha comunhão com Deus exige de mim renúncia de alimentos. Exige de mim um tempo de jejum por semana. Exige de mim um tempo de oração todos os dias. Exige de mim um tempo de meditação na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, muito mais lhe será cobrado. Mas todos nós passamos por esse encontro de Moisés. O momento da decisão. Se você decidir guardar as sandálias, Deus respeita. E Ele não vai se manifestar a você. Mas se você quiser viver o sobrenatural de Deus, conhecê-lo de verdade, quem Ele é, precisa tirar as sandálias. Você precisa renunciar o seu passado. A trajetória de vida que você fez até o dia de hoje. Você precisa mergulhar esse passado no mar do esquecimento. Você precisa se livrar dele por meio de uma confissão de fé. Você precisa confessar diante do Senhor que você precisa dele e que você quer mergulhar nele. Quando Moisés decide tirar a sandália dos pés, é isso que ele está decidindo. Ele está dizendo para Deus bem assim: o meu tempo no Egito eu estou esquecendo. O meu tempo no deserto, cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhas, junto com meu sogro Jetro, eu estou esquecendo. Porque eu estou decidindo me aproximar do Senhor, sem saber quem falava com ele. Quem chegou agora, nós estamos lendo Êxodo 3 e falando sobre o encontro de Moisés com Deus, o encontro de Deus com Moisés. Olha aqui, vamos ler novamente o versículo 4. E o Eterno viu que ele se aproximou para ver, e de dentro da sarça Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não te chegues para cá. Tira teu sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 6. Aí sim o Senhor vai se identificar. Aí sim é que ele vai se revelar. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés se aproximou, porque ficou curioso com a visão. No início do capítulo diz que era um anjo quem estava lá. Está aqui no versículo 2. E um anjo de Deus apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça.
Moisés decidiu se aproximar, e enquanto ele decide se aproximar, Deus do céu viu a intenção do coração de Moisés, e aí agora o próprio Deus vai se manifestar na sarça de fogo ardente, que ardia e não se consumia, sem que Moisés soubesse quem é que estava ali. Quando Moisés se aproxima, aí a voz fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está é santa. Quando Moisés tira a sandália dos pés, aí sim o Senhor vai se revelar. Ele vai dizer bem assim: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Imediatamente, a Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Está aqui no versículo de número 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois teve medo de olhar para Deus. Agora parece um pouco contraditório, porque aqui no início Moisés teve medo de olhar para Deus. Agora, quando Moisés começa a caminhar com Deus, começa a andar com Deus, ele vai desejar ver o Senhor face a face. Ora, aqui ele tem a oportunidade de estar face a face com Deus e ele vai se esconder com medo. E quando ele não tem essa oportunidade, ele quer criar essa oportunidade e vai desejar ver o Senhor face a face. Por que é que Moisés teve medo de ver o Senhor? Por causa da situação espiritual em que ele se encontrava. Moisés precisava seguir os passos da santificação para poder andar com Deus de uma forma íntima, para receber de Deus promessas. Ele precisava passar em alguns testes para o Senhor sondar o coração dele e saber se verdadeiramente o coração dele estava desejoso pela presença de Deus. Lembra que nós falamos na nossa primeira live sobre Abraão? Abraão sai, porque o Senhor diz para ele bem assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai trazendo Ló. No meio do caminho, houve confusão entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão. Então, Abraão decide naquele momento se distanciar. Então ele diz para Ló bem assim: escolha o caminho que você quer ir. Se você escolher os montes, eu vou para as campinas. Se você escolher as campinas, eu vou para o monte. Então eles iriam em sentidos opostos. Depois que Abraão ele se distancia de Ló, ele quebra aquele vínculo, aí o Senhor vai se apresentar a ele e vai dizer para ele: Abraão, assim eu vou fazer a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Eu vou fazer a tua descendência. Mas antes da decisão da renúncia, não houve promessa a Abraão. Só um chamado: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ainda não sabia qual era a terra e não conhecia o propósito, porque o lugar em que ele estava não condizia com as promessas que Deus tinha para ele. Assim como eu já falei aqui sobre os essênios, que eles acreditavam que para viver uma vida santa precisavam se isolar, João Batista era um aluno da escola dos essênios. Ele se identificava com essa escola e ele entendia que precisava estar isolado para se santificar. Assim como Jesus se distanciou da multidão, 40 dias no deserto, se consagrando, buscando a Deus, jejuando, e tantos outros profetas como Elias, Eliseu e também Moisés tiveram esse tempo de consagração a Deus, longe da multidão. Eles entenderam que o projeto de Deus para eles exigia renúncia. E eu vou sempre falar isso aqui. Durante todo esse mês de janeiro, esteja preparado para renunciar.
Esteja preparado para renunciar a ambientes. Esteja preparado para renunciar a amizades. Esteja preparado, porque Jesus disse: aquele que não larga pai e mãe tudo por amor de mim, não é digno de mim. O Senhor não te chama para andar e mergulhar em águas rasas. O Senhor te chama para mergulhar em águas profundas. E águas profundas vai exigir de você mais tempo com Deus. Uma vida rendida a Ele. Não mais os nossos desejos, mas os desejos do Senhor. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro tempo do dia deve ser dado ao Senhor. Honre a Deus com tudo que Ele tem te dado de melhor, que é o teu sopro de vida. É o mais importante, o teu sopro de vida. Então honre a Deus, sendo fiel a Ele. Como Moisés, decida hoje ter um encontro com Deus. Quando Moisés se aproximou, decidiu no coração se aproximar. Ele obedeceu o que a voz disse a ele, tirou a sandália dos pés, em sinal de renúncia, em sinal de que alguém que estava abandonando a sua trajetória. Ele tinha um trajeto a percorrer, e com aquela sandália que ele iria percorrer o seu trajeto. Ele tinha uma profissão, ele estava apacentando ovelhas. Com aquela sandália que ele poderia continuar a sua profissão, porque ele não ia andar descalço no calor escaldante do deserto. Mas quando ele decide tirar a sandália dele, ele estava dizendo para Deus, sem saber que era Deus: eu estou pronto, eu estou renunciando à minha profissão, eu estou renunciando o sonho, aquilo que eu planejei fazer, eu estou abrindo mão, estou deixando a sandália de lado, porque eu quero ver o que o Senhor tem comigo. Quando você decidir parar a sua vida para ouvir aquilo que Deus tem para você num lugar santo, Ele vai se manifestar a você. E Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, dos teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu ouvi a aflição do meu povo, Moisés. E eu estou precisando de um libertador, e eu encontrei você. Você vai ser o libertador desse povo. Você vai ser o libertador desse povo. Deus, naquele momento, levanta Moisés, prepara Moisés, da saída do Egito até o Monte Sinai. Foram 49 passos de santificação, conhecido como Homer. 49 passos de purificação que Moisés teve que passar para poder acessar a glória de Deus no Monte Sinai, para ele poder ver a face de Deus. Aqui em Horebe ele esconde a face dele do Senhor, mas no Sinai ele deseja ver o Senhor, porque ele entendeu que ele passou pelos passos da santificação, e ele sabia que o Senhor iria se revelar a ele, por isso ele foi ousado. Tem muitas pessoas que pedem para que o Senhor se revele a elas, mas elas não estão preparadas para abrir mão da sua vida. Não estão preparadas para viver um caminho da santificação. Você não está preparado para abandonar o pecado. E você fica constantemente pedindo: Senhor, se revela a mim. Se revela a mim. Deus vai se revelar a você quando você decidir tirar a sandália dos teus pés. Quando você decidir abandonar o pecado. Eu não estou dizendo que você vai conseguir de primeira, mas quando você decidir renunciá-lo verdadeiramente. Porque tem pessoas, existem pessoas, e eu conheço várias, que vivem buscando encontro com Deus, mas não consegue, não tem a intenção de deixar a mentira. Não tem nenhuma intenção de deixar a mesma vida que ela segue aqui nesse mundo sem Jesus. A vida com Cristo vai exigir de nós muitas renúncias. É por isso que hoje nós temos tanto escândalo com pessoas dentro da igreja, escândalos com o evangelho. Aqui as pessoas estão na igreja, mas nunca permitiram com que o evangelho acessasse o coração delas. Nunca tiveram uma mudança de caráter. Nunca tiveram uma transformação verdadeira.
em seu viver. Falta um encontro profundo com Deus. E nesse ano de 2025 se faz mais necessário do que antes ter uma vida profunda de comunhão com Deus. Existe um chamado de Deus para a sua vida nesse ano, para que você mergulhe nele, para que você entenda aquilo que ele tem para você. Basta uma decisão sua. Se você levantar as mãos hoje e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, ele vai começar a dizer para você o que você precisa deixar, as renúncias que você precisa fazer para alcançar esse nível de santidade nele e poder andar com ele. O Espírito de Deus está acessível a nós, a todos. Mas eu dei aqui 3 aulas, 3 dias falando sobre o Espírito Santo. E foi poderosa a aula. E uma das coisas que nós aprendemos é que o Espírito de Deus age em nós, nos convencendo do nosso juízo e do nosso pecado. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem um sentimento e ele não quer ser entristecido. E nós aprendemos que existem 2 maneiras de entristecer o Espírito Santo. A primeira é pecando. A segunda é não cumprindo a vontade dele. O que seria essa vontade dele? Existem coisas que não são pecados, são renúncias, que não cabe mais no seu nível de intimidade com ele. E ele quer que você renuncie. Você não fazendo isso, você vai entristecê-lo. O Espírito Santo tem vontades, ele tem desejos. E ele quer manifestar os desejos dele em nós. Ele quer não estar em nós, mas sobre nós. Porque o Espírito Santo em você está só te revelando quem é Jesus. Te fazendo reconhecer que ele morreu na cruz, é o Filho de Deus, morreu na cruz, veio em carne, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Mas o Espírito Santo sobre você é ele que está te guiando. Em Atos, como eu já disse aqui, diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Em João, no início do Evangelho de João, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e repousou. O Espírito Santo quer vir sobre você. Quando ele vem sobre você, quando você permite que ele venha sobre você, você está dizendo bem assim: eu não quero só ser convencido dos meus maus caminhos. Eu não quero só um consolador, alguém para me consolar nos meus momentos de tristeza. Eu não quero só alguém para poder me mostrar o caminho. Eu quero alguém que domine a minha vida, a ponto de eu não ter mais vontade própria e viver para ele. Paulo diz que nós somos escravos do Evangelho. Por que escravos do Evangelho? Existe um nível tão profundo em Deus que você não tem mais desejo próprio. Você vive para os desejos do Senhor. Você vive para adorar o Senhor. E coisa maravilhosa é isso, porque uma vez alguém me questionou. Alguém disse para mim bem assim: vocês acham que vocês são livres, vocês cristãos, mas na verdade vocês são escravos. E eu perguntei à pessoa bem assim: por quê? Porque vocês não podem fazer nada. Aí essa pessoa é fumante, né? E eu disse para ela bem assim: você fuma? E a pessoa me respondeu: fumo. Eu falei: larga o cigarro. Aí ele disse assim: por quê? Eu falei assim: larga. Você não é livre? Se você é livre para fazer o que você quiser, larga o cigarro. E eu disse para essa pessoa bem assim: livres somos nós, que temos a oportunidade de pecar todos os dias, mas nós temos o poder da decisão e decidimos não pecar. E temos força para fugir do pecado. Que podemos todos os dias nos embriagar, mas decidimos não fazer. Que podemos todos os dias nos envolver em imoralidades sexuais e decidimos não fazer. Que podemos todos os dias fazer qualquer coisa que o mundo faz, mas nós decidimos não fazer. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre é aquele que consegue não fazer aquilo que não quer. Você se torna um escravo do pecado quando você decide
quando você decide que aquilo não é bom para você e você não consegue mais largar aquilo. Isso é um escravo do pecado. Quando você é livre do pecado é quando você vê ele na sua frente. Você tem a oportunidade de fazê-lo. E você tem domínio próprio para não fazer. Você sabe que aquilo não conduz mais, não condiz com o seu estilo de vida. Você sabe que aquela vida não é mais para você. Esse é um ser humano livre de verdade. E para ser livre nesse mundo, você precisa ser escravo de Cristo. Você precisa ser escravo das vontades dele. Quanto mais dele você tiver em você, mais poder da decisão você vai ter. Mais domínio próprio você vai ter. Foi isso que o Senhor estava oferecendo para Moisés. Moisés encontrou com Deus e ele escondeu a face dele. Olha, quando Deus encontra com Adão após o pecado, o que acontece com Adão? Adão se esconde. Qualquer um que esconde a sua face de Deus, ele sabe a vida errada que está vivendo. Ele sabe que não está de acordo com o propósito. Ele sabe que ele pode ser melhor. Mas o Moisés do Horebe não é o mesmo Moisés do Sinai. O Moisés do Sinai desejou ver a Deus. Desejou ver a face de Deus. O Moisés do Horebe escondeu a face dele quando soube que era Deus quem o falava, porque teve medo. Porque teve medo. E eu quero abrir um parênteses aqui para poder quebrar uma mentira de Satanás na tua mente. Não tenha medo. Não tenha medo de ver o Senhor. Não tenha medo. O diabo tenta mudar dentro de nós a imagem de Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva no Éden. Mudando, distorcendo a imagem de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus é amor e também é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor para aqueles que mergulharam nele, que conheceram a sua palavra, que conheceram o que é a santidade e decidiram fazer errado. Agora, você que nunca teve encontro com Deus, você que nunca o buscou verdadeiramente, nunca encontrou com ele, não tenha medo de encontrá-lo. Você vai sentir medo? Vai sim. Mas eu vou traduzir melhor o sentimento que Moisés sentiu. Eu acredito no meu coração que o sentimento que Moisés sentiu foi o mesmo de Adão, não de medo, mas de vergonha, de estar na presença de um Deus que é tão santo, sendo tão impuro. Mas quando você tiver esse encontro com Deus, reconhecer aonde você precisa ser melhor, Ele vai te ajudar a ser melhor. Ele vai gerar dentro de você os passos da santificação. E você vai ser santo em todo o seu viver. Já falei aqui sobre Isaías. Isaías encontra com a glória de Deus. E ele automaticamente faz uma oração de confissão. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diga para o Senhor aonde você precisa ser melhor. E não tenha medo de se aproximar da glória dele. Porque é a glória de Deus que vai te santificar. É a presença de Deus que vai te convencer do teu pecado, do teu juízo. E é essa presença que vai te ajudar. Decida nesse ano estar no Senhor de uma forma mais profunda. Decida dar o seu melhor a Ele. Decida largar tudo que estiver ao teu alcance. E aquilo que você não conseguir, diga, Senhor, eu entendo que isso aqui eu preciso deixar. Então me ajuda, porque eu já estou convencido que eu não posso mais viver essa vida. Agora eu preciso das tuas mãos. Essa é a verdadeira libertação. Quando você reconhece que precisa mudar. Porque tem pessoas que infelizmente nem conseguem reconhecer os seus erros. Há pessoas que estão tantos anos na igreja que não conseguem nem se convencer dos seus erros. Não sabe nem o que é certo e o que é errado. Se você estiver convencido que algo que você está praticando é errado,
O Espírito de Deus já habita em você, já trouxe a você a revelação, te mostrando, te convencendo do juízo e da condenação. Agora ele quer que você se aproxime dele, para ele te ajudar. Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés teve medo, mas Moisés não fugiu. Ele esteve ali para escutar o que a voz do Todo-Poderoso tinha para lhe dizer. Tá com medo? Vá com medo mesmo. Tá com vergonha? Vá com vergonha mesmo. Tá desesperado? Vá desesperado mesmo. Não sabe o que fazer? Vá sem saber o que fazer. Porque para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Moisés sabia que só o Senhor poderia mudar a vida dele, poderia fazer algo por ele. Quando ele se encontrou com Deus, ele decidiu ouvir o que Deus tinha para fazer na vida dele. E o Senhor revelou os planos. Olha, eu ouvi a aflição do meu povo, Moisés. E eu quero que você se levanta como sendo o libertador desse povo. Moisés aceitou o chamado. Hoje o Senhor coloca diante de você o teu chamado. E ele só precisa de que você diga algo a ele. Senhor, eis-me aqui. Isaías disse, eis-me aqui. Isaías disse, eis-me aqui. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Os discípulos disseram, eis-me aqui. Os profetas disseram, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor espera o teu eis-me aqui hoje. Deus quer te levar em águas mais profundas. Só se coloque à disposição. Ele não precisa que você seja capacitado. Ele não precisa que você tenha uma boa oratória, que saiba falar outros idiomas, que tenha um passaporte europeu. Ele não precisa que você tenha dinheiro. Ele não precisa que você tenha carro do ano. Ele não precisa de nada disso. Ele só precisa de um coração disponível. Se você se dispor, Ele vai te preparar. Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar. Ele vai te usar. Deus usa as coisas vis deste mundo para confundir as sábias, para confundir as que não são. Usa as loucas para confundir as sábias. É Ele que faz. Se Ele olhou para você aqui nessa live hoje, está te chamando para renunciar a alguma coisa, renuncie o que tem de ser renunciado, porque os planos de Deus são maiores. No livro de Salmo diz, os teus pensamentos são mais profundos e os teus caminhos são mais altos. O que Deus tem para nós, diz a Bíblia no livro de Coríntios, que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Só diga, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Quero te agradecer, você que ficou aqui nessa live. Até esse momento ouviu a palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui às 19 horas, aqui na França. E às 15 horas aí no Brasil. 18 horas em Portugal e em Londres, para a glória de Deus. Silvinha, seja muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Marcos Gabriel, meu amigo, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Rosirene, seja muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Elisama, muito bem-vinda à nossa live, em nome de Jesus. Nós vamos orar, abençoando a sua vida. E decida hoje como Moisés, se aproximar dessa voz que te chama, que está falando com você, que já te deu tantos sinais que Ele te quer. O Senhor já deu tantos sinais que Ele te quer na presença dEle, que Ele te quer buscando a Ele. O Senhor já te deu tantos sinais que Ele te quer na presença dEle. Você só precisa se aproximar. Você só precisa se aproximar.
dele, porque ele está pronto para revelar o querer dele, a vontade dele para a sua vida. E tenha certeza de uma coisa: os planos de Deus são bem maiores do que aquilo que você está vivendo hoje. Moisés estava ali pastoreando as ovelhas no meio de um deserto, num sol escaldante. O que Deus tinha para ele era muito maior. Você pode achar que a vida que você, o ponto da vida que você chegou até hoje é o cume, é o último estágio. Tô no lugar de sucesso. Trabalhei, alcancei tudo o que eu poderia ter alcançado. Não preciso de mais nada. Não se compara àquilo que Deus tem para você. Não é nem a metade daquilo que Deus tem para você. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para você. Chegou no auge do seu ministério, não acho que é tudo. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo muito mais profundo para você. Independente de qual estágio você está na sua vida hoje, o Senhor tem sempre algo maior para revelar a você. Quanto mais você mergulhar nele, mais ele vai te revelar aquilo que está no coração dele. Porque o nosso Deus é ilimitado. Ele age e pode todas as coisas. E ele quer fazer na sua vida. Não só na sua vida. Ele quer fazer através de você. Ele quer te levantar para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui hoje com você. Ensinar outros, discipular outros, despertar outros, curar as feridas dos outros. Porque breve o Senhor Jesus virá. E nós precisamos preparar uma igreja santa. Você que tem um chamado de Deus, recebeu um dom, um talento, é obrigação sua preparar uma igreja santa. Você tem um dos 5 ministérios: pastor, mestre, apóstolo, doutor. Se você tem um dos 5 ministérios, é sua obrigação preparar a igreja, preparar a noiva. Se você tem algum dom de serviço, é a sua obrigação servir o teu próximo. E através do teu serviço prepará-lo para encontrar com o noivo. Se você tem algum dom espiritual, não te foi dado por acaso. Você tem a obrigação de usar esse dom para o crescimento da obra de Deus e preparar a noiva para encontrar com o noivo. É a sua obrigação. O Senhor está te levantando, te capacitando para preparar uma igreja santa, remida, lavada no sangue do Cordeiro, que vai se encontrar com ele. Assim como ele encontrou com Moisés. Levantou Moisés para libertar um povo das mãos de Faraó. Ele quer te levantar para libertar um povo. Assim como Moisés guiou um povo até a terra prometida, o Senhor também quer te usar para guiar alguém até Jerusalém espiritual, até os céus, até a eternidade. O que Deus tem com você não é só para você. A eternidade não é só para você. A vida eterna não é só para você. Os discípulos, quando ouviram a mensagem da salvação, quando entenderam a mensagem da salvação, cheio de ousadias e do Espírito Santo, começaram a anunciar as boas novas do Senhor. O Senhor quer te encher para que você enche a outros, quer te libertar para que você liberte a outros, quer te transformar para que você transforme a outros. Os nossos dons, talentos, são para servir, para amar. E não existe forma melhor de amar o nosso próximo do que servindo. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você. Decida hoje ter um encontro mais profundo com Deus. Decida hoje sair do raso. Decida hoje a largar o pecado. Decida hoje a trabalhar na obra de Deus. Não é só ficar esquentando banco de igreja.
Comece a fazer coisas pequenas, comece a se preocupar com quem está à sua beira, à sua volta, tendo necessidade de alimentos. Comece a procurar à sua volta quem está em problemas emocionais. E comece a dizer, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar. Comece a servir. Comece a servir quem está à sua volta. Quanto mais você serve, mais o Senhor derrama sobre você. Eterno Deus, nós oramos a Ti nesta hora, no nome de Jesus. Amiga Espírito Santo, nós queremos te agradecer por essa mensagem. Como eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Como eu sinto a Tua presença. Cada dia o Senhor se revela a nós de uma forma. Ah, Espírito Santo, ontem foi tão poderoso. Como nós sentimos a unção do Senhor neste lugar. Como nós sentimos e vimos testemunho de pessoas que foram curadas aqui, nessa live, para a glória do Teu santo nome. Ah, Senhor, nós já sentimos a paz do Senhor e foi maravilhoso. Nós já sentimos a autoridade do Senhor e ministramos aqui libertação para a glória do Teu santo nome. E hoje o Senhor nos chama, Pai. Mais uma vez o Senhor nos chama e nos convida para algo mais profundo com o Senhor, para renunciarmos o nosso viver e desejar viver somente para a glória do Teu santo nome. Nós te honramos, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, que ficaram conosco até o final dessa live. Eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos, mas o Senhor sabe. No nome e na autoridade de Jesus, venha suprir a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra agora dentro desta casa. Manifesta a Tua presença neste lar sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Assim como o Senhor encontrou Moisés, em nome de Jesus eu declaro que o Senhor encontre essa pessoa que está aqui agora nessa live, em nome de Jesus. Aonde a minha voz chegar, eu declaro no nome de Jesus que o Senhor está entrando nesta casa e tendo um encontro íntimo e impessoal uma vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, se há alguém aqui que está com desejo no coração e está intercedendo por alguém que ainda não é salvo, que ainda não encontrou com o Senhor, eu declaro no nome de Jesus que as mãos do Senhor resgata agora essa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro que as Tuas mãos poderosas agora encontram essa pessoa e a liberta no nome e na autoridade de Jesus. Amiga Espírito Santo, nós queremos te agradecer por mais uma semana que se finda hoje. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos auxiliou. Sem as Tuas mãos, sem o Teu auxílio, nós não conseguiríamos, mas com a Tua ajuda nós chegamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós vamos iniciar uma outra semana em tua presença. E nós declaramos o nome de Jesus, que nessa semana que se inicia hoje nós seremos mais intensos do que a semana que passou. Nós vamos intensificar a nossa oração. Nós vamos intensificar a nossa busca no Senhor. Nós vamos intensificar a leitura da Tua palavra. Nós vamos intensificar o nosso clamor a Ti. E eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai trazer mais fome, mais sede no nosso coração, no nosso DNA. O Senhor vai trazer mais santidade no nosso DNA em nome de Jesus. O Senhor vai trazer mais desejo de estar na Tua presença em nome de Jesus. Esse é o fogo do avivamento que nos faz, Senhor, perceber que nós pertencemos a este lugar. É como essa sarça que queimava e não se consumia. Eu declaro agora dentro desse coração um fogo que queima e não consome, nunca se apaga. Eu declaro em nome de Jesus dentro dessa mente um desejo incontrolável de pensar somente no Senhor, naquilo que é bom, naquilo que é santo, naquilo que é agradável, naquilo que tem louvor diante dos Teus olhos. Eu declaro no nome de Jesus neste coração esse fogo que só permite sentimentos verdadeiros, santos, que vêm
do teu trono em nome de Jesus. Eu declaro sobre, Senhor, o caráter dessa pessoa, o fogo do Espírito em nome de Jesus, fazendo com que as atitudes desse irmão, dessa irmã, sejam somente atitudes de acordo com a tua presença em nome de Jesus. Eu declaro sobre o temperamento desse irmão, dessa irmã, o fogo da tua presença, ardendo continuamente, permitindo em nome de Jesus e moldando o temperamento desse irmão, dessa irmã, produzindo frutos no Espírito Santo, porque nós desejamos, Senhor, ser igual a ti. Nós desejamos, Pai, andar contigo e ser a tua imagem aqui nesta terra. Nós queremos chegar ao ponto de que até calado nós venhamos ganhar almas para o teu reino só com o nosso testemunho, só com a nossa conduta, só com a nossa maneira de viver. Amiga, Espírito Santo, nos ajuda, porque nós queremos ir mais fundo no Senhor. Seja honrado, Senhor, nesta noite. Seja adorado, toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Tudo que o Senhor faz e fez aqui e ainda fará é para a glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor por este momento. Nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, às 19 horas, aqui na França, 15 horas no Brasil, você é nosso convidado para a live de amanhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.